Gabi, tu pode contar um pouco para mim como é que surgiu essa ideia aqui que te inspirou e como é que tu resolveu chegar na gente para começar essa produção? Bom, o Pedro comentou que para o produtor a parte mais importante da música é a produção, né? Agora eu, como compositor, digo que a parte mais importante da música é a composição. Porque de nada adianta Ele não produzir sabe o que uma... faz. Se tu... Hit é hit, voz e violão. Se o produtor for o cara, o deus da música, a música não vai ser salva se ela não for bem composta, né? Isso, tu tem razão. Obrigado. Hoje eu não durmo com frio, porque estou coberto de razão. Mas, enfim, Nós por Nós surgiu no momento, em vários momentos, né? Nós por Nós veio... o nome do EP é Nós por Nós e por Todos, né? Ele é composto por 3 músicas. E as 3 músicas foram compostas em momentos diferentes. Foi meio que como se eu estivesse recebendo mensagens pela metade, sabe? Para que eu pudesse entender que elas eram parte de um todo. Cor, ela surgiu, que é a terceira música do EP, que eu anunciei nesse sábado, que era a terceira música do EP. Foi uma música que eu escrevi ela em 2018. E ela sempre foi a música que eu mais tinha que tocar quando eu ia tocar ao vivo. Eu já tinha lançado outras músicas, mas Cor era a música que eu ainda não tinha lançado e que as pessoas mais me cobravam para gravar e lançar ela. Só que eu não entendia o momento dela. Eu não tinha encontrado ainda o tempo dela, né? Ela ainda não tinha se apresentado para ser gravada para mim. E eu respeitei todo esse processo da própria música, né? Para que ela viesse para mim no momento em que ela quisesse. E ela ressignificou o que ela queria dizer para mim na quarentena. Foi no momento de muita... aquele momento em que todos nós aqui ficamos sozinhos com nós mesmos, né? Ou dentro de um quarto fechado e longe das outras pessoas. Foi no momento em que Cor teve de novo sentido para mim. Porque, bom, era uma música que eu já tinha tentado gravar ela uma vez e ela acabou sendo... assim, foi um processo muito, muito delicado. Eu não consegui encontrar no produtor, naquela oportunidade, a música que eu queria. Então, eu não consegui mostrar pro produtor o que eu queria pôr na música. E aí acabou que eu decidi não gravar ela, porque ela tinha ficado muito aquém do que eu tinha planos para ela. E ela ficou um pouco dolorida para mim. Depois, na quarentena, ela se ressignificou. Nós por Nós, que é o nome do EP, surgiu graças ao Floriane, ao Flores, que ele é um cara que eu digo que ele é faísca, né? Ele dá ideias, ele fala qualquer coisa que tu conversa com ele, gera uma faísca de criatividade, né? Se tu tá ligado, assim, na conversa que tu tem com ele, tu vai ter milhares de composições na tua cabeça, depois que tu acaba de conversar com ele. Então, Nós por Nós surgiu de uma conversa com o Carlos, e quando ele falou, bah, vamos fazer um projeto assim, assado, eu falei, vamos nessa, eu já tô até compondo uma música para isso. E aí o Flores, ele, no meio do caminho, assim, ele se reencontrou, ele seguiu na produção, a gente decidiu dar um tempo naquele projeto, mas a música permaneceu. E Renascer, que é a segunda música do EP, surgiu na quarentena também, foi numa composição que eu tive aqui no meu quarto, quase todas as músicas eu faço aqui nesse lugar. E aí, quando eu entendi a mensagem e consegui juntar as músicas Nós por Nós, Renascer e Cor num projeto e entendendo a mensagem que cada música queria passar, eu percebi, cara, isso aqui é uma mensagem só. Essas 3 músicas fazem parte de um todo e eu preciso entregar elas num todo. Então eu tenho que fazer um projeto fechado, que é um EP de 3 faixas, porque a mensagem ela veio em 3 faixas diferentes. Eu acho muito legal toda essa história, especialmente porque Cor eu considero que foi uma das músicas mais difíceis que eu já produzi na minha vida. Embora ela seja óbvia demais, a gente sempre soube como ela ia ser, mas era aquela música que quem já era fã do Gabi já perguntava sempre, né? Todo show perguntava, e aí quando lança Cor? Quando a gente lançou aquele primeiro single, Toma Lá da Cara, eles perguntavam, por que não é Cor? Sabe? Eu mesmo perguntei para ele, digo, meu, por que vão fazer essa outra música e não Cor? Então, foi uma pressão gigantesca
E eu não tinha sacado essa ideia, qual que era o pensamento do Gabi, mas realmente as coisas têm que fazer sentido. Mas ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é uma das partes que acho que são mais importantes de um produtor musical e de uma parte da pré-produção, foi que ele falou que o Floriani faz, que o Flores faz, que é jogar aquela faísca em cima e daquela faísca a gente transformar numa coisa que se torna algo incrível, sabe? Eu acho que quando a gente fala sobre o papel do produtor musical, é muito mais que só decidir quem que vai gravar o instrumento, quem que vai tocar o instrumento, que instrumento que vai em qual lugar da música, onde que a gente vai botar um solo de triângulo. Tem muito disso também, muito da gente inspirar o cara e muito da gente fazer ele pensar em possibilidades que ele nunca tinha pensado antes. Então, Flores, eu queria que tu me falasse um pouco, porque eu te conhecendo como amigo há muito tempo, eu sei que tu sempre fez isso meio que naturalmente com as pessoas, essa tua personalidade. Mas como que tu pensa nessas coisas? Como é que o que que tu faz para inspirar as pessoas que estão do teu lado? Porque é uma coisa que tu sempre fez muito bem a tua vida inteira. Eu tiro o ar delas, Pedro. Não, mas enfim, cara, eu acho que foi uma das coisas que eu queria comentar também sobre essa parte de momentos, que é uma coisa muito importante para qualquer artista saber quando colocar a música certa, qual que é a hora de lançar ela. E eu acho que isso é uma parada que o Gabi fez muito bem na escolha, sabe? E isso, tipo, pra quando tu vai escolher as músicas do EP, e o Gabi tá de prova que a gente sempre pede muita música, meu, quer produzir um EP? Meu, traz muita música pra gente escolher. E aí tem todo esse background que a gente pede do artista para trazer para nós, e ele saber escolher qual é o momento certo para lançar as músicas é uma coisa essencial, assim, tanto para o artista quanto para o produtor, quanto para nós, que a gente vem idealizando as coisas. Mas eu acho que tudo na vida de alguém, assim, eu acho que falando um pouco da parte que eu trabalho bem, assim, no artista, é que tudo na vida de alguém tem algum significado, assim, ou no momento, ou qualquer coisa que possa te tocar. Então, principalmente o artista, ele sempre tem algumas conexões que outras pessoas podem conectar, fazendo aquele storytelling, contando uma história perfeita, e isso eu sempre tento trazer para a produção musical, como se fosse uma técnica de poder conversar, tipo, de frente a frente com alguém e as coisas se conectando automaticamente, sabe? Uh, eu escutando Renascer, por exemplo, eu falei que com o Gabi, mas eu acabei esquecendo de até comentar com o Pedro. A segunda música do EP, eu tava escutando, tava num momento muito. Tava num momento difícil nessas últimas semanas, enfim. E essa música reacendeu, assim, sabe? Tipo, fez eu escutar e realmente me conectar com essa música, porque era o que eu tava passando. Então, acho que antes de qualquer trabalho, de qualquer produção e composição, é saber qual que é o objetivo da música, do projeto, onde é que a gente quer chegar e o que a gente quer tocar nas pessoas, esse projeto. Que é aquilo que depois, lá na frente do marketing, quando, como a Paula falou, acaba rebatendo que é aquele mood da música, como é que nós vamos conversar com o cliente final, entre aspas, assim, com o ouvinte, com o fã, etc., mas principalmente aquela música representar para o artista alguma coisa que ele possa levar pro próprio fã. Então, que aquilo seja a verdade do artista também, além, porque a mensagem só é verdadeira quando ela é puramente verdadeira, assim, eu sou muito dessa frase. Então, quando a gente vive o que a gente fala, dá para sentir. O Pedro sabe, a gente gravou várias pessoas, nós estávamos até comentando esse final de semana que a gente gravou um outro pessoal e a gente via que eles talvez não fossem os mais talentosos, como vocais, como timbres, os caras que cantam super bem. Mas eles têm uma entrega verdadeira para aquilo que eles estão fazendo que deixa aquilo bonito, que depois a gente pode ajeitar algumas coisas na produção, como afinação, algumas coisas assim. Então, mas aquela emoção é impossível a gente reproduzir, é impossível uma máquina reproduzir. Então, acho que esse é o trabalho que eu gosto de fazer também, que eu trabalho muito com todos os artistas, é poder saber onde ele quer pisar, onde é que ele quer fazer, o porquê que ele está querendo aquilo,
como que aquilo significa na vida dele. Eu acho que tem todo esse trabalho de repertório de vida, não só de música também, que ele traz de referências, mas porque é isso, o artista é tudo, não é só uma música, não é só o produto, né? Então, acho que a gente trabalhando junto, assim, mostrou muito bem, tipo, meu, é isso aqui, eu vou dar essas ideias, a gente conseguiu separar e depois eu só falei, agora é contigo, Pedro, agora o Gabi vai para São Paulo e eu sei que estava na mão do Pedro, tinha total confiança, a gente tinha trabalhado junto, outros trabalhos juntos. Então foi meio que esse trabalho, a gente fez meio que incubou a ideia e ficou trazendo essa ideia à tona do Gabi para esse EP. E a gente já começou a separar alguns timbres, algumas coisas. O Pedro também estava junto nesse momento de separação dos timbres. Então a gente já começou a botar algumas guias para dentro do computador e depois ver toda a parte de produção mesmo, que ali o Pedro assumiu. E eu sabia que ia sair um projeto incrível. Eu falei desde o início pro Gabi, meu, esse é o projeto do Pedro, cara. Esse é o projeto que o Pedro vai, tipo, virar a chave e cara, eu acertei, meu. E é isso, abraço pra vocês. Mas é isso. Eu acho que da minha parte, assim, o meu trabalho agora, meu trabalho agora continua ainda com o Gabi, porque eu também vou cuidar um pouco mais dessa parte de pós-produção, que é, meu, como é que a gente falou daquela idealização lá no início, como é que a gente vai trazer aquelas ideias para agora um marketing, uma campanha, como mesmo a Paula nos disse, me trouxe um insight perfeito semana passada. Vamos fazer um arco-íris, alguma coisa, que ela deu uma ideia e eu pensei, meu, cor tem tudo a ver com cor, de a gente brincar com alguma cor na parede, alguma coisa, então vamos trazer alguma coisa assim diferente no TikTok, então a gente vai começar a fazer essas conexões para as campanhas, e isso vai ser as próximas conversas que eu vou entrar também, mas eu acho que no meio disso tudo teve um longo caminho que o Pedro assumiu, o Gabi assumiu aí de criação, eu acho que todos... O diferencial de nós três, assim, é muito que todos criam, todos têm muita criação, isso dá bastante choque também, tipo, falar que foi algo perfeito, que a gente não teve discussão, que, nossa, vocês trabalham demais junto. Não, isso é impossível, porque a gente é três pessoas criando, três pessoas muito criativas, então isso dá muito choque na hora da criação de música, na hora de criação de... Como eu também sou produtor, o Pedro também é, então a gente fica, o que a gente vai fazer aqui? Daí um quer botar uma ideia, outro, mas no fim acaba dando um ótimo resultado. E eu acho que isso que é bonito, assim, a gente vê os três dando ideia, o Gabi tem muita ideia que vai além do artístico, ele não vai lá só cantar, não é só compor e cantar, ele traz, meu, vamos mudar aqui, vamos fazer isso, ele ajuda a produzir na hora. Então, isso é muito legal em trabalhar com o Gabi também. Mas aí essa parte aí, quem cuidou das criações, como é que foi dentro do estúdio, foi tudo com o Pedro. Então, agora eu passo só a bolinha para ti, Pedro. É tua. Não, eu acho que tu falou três coisas ali que eu quero pegar e puxar. A primeira é que nós três somos três pessoas completamente diferentes, né? E o fato da gente ser amigo ajudou, mas eu acho que também é o que faz ficar tão bonito. Porque é que tem uma cena que eu sempre falo dessa cena, que é a cena daquele filme do Freddie Mercury, que quando ele cansa do Queen, cansa dos caras dizendo, tipo, meu, cansa dos caras desobedecendo ele, vai lá e faz a própria banda. E aí depois ele volta pro Queen e disse, tipo, qual foi o problema? Ele, porque eu falava as coisas e eles obedeciam. E aí não saía nada legal, sabe? Aí que tá o problema. Esse atrito, essa emoção, essas coisas que acontecem, a gente tem que aprender a utilizar isso de maneira positiva. Isso não se aplica só a gente, nós três, né, como produtores e artistas, mas se aplica a todo mundo que tem uma banda, por exemplo, né? Porque numa banda também, cara, o baixista sempre vai querer o baixo mais alto. Ninguém se interessa no baixo, mas vai querer o baixo mais alto, sabe? E essas coisas que tornam a gente... E aí que entra o trabalho dos produtores de verdade, sabe? Que quem é produtor musical sabe ouvir as ideias de todo mundo e fazer todo mundo se sentir confortável para criar e fazer isso acontecer, porque isso é muito importante, né? E isso que faz a arte acontecer mesmo, né? E outra coisa que tu falou ali que achei muito importante é a parte da autenticidade, né? De ser verdadeiro no que tu fala. Porque uma das coisas que acho que torna a música do Gabriel tão relacionável, quando a gente
porque tanta gente se relaciona com essa música dele, que se entende ali, é porque ele tá cantando de verdade, ele não tá cantando uma coisa que ele inventou, ele tá cantando um sentimento que ele realmente sentiu, sabe? É uma coisa que foi verdadeira para ele e ele conseguiu colocar em palavras que se tornou verdadeira para outras pessoas. E eu acho que um dos maiores erros que eu vejo na maioria dos artistas é tentar cantar uma realidade que não é deles, sabe? Aquele cara que quer cantar funk e é rico pra caramba e fala, eu vim da favela. Cara, brother, tu não veio da favela. Tu pode fazer funk, mas não vem dizer que tu veio da favela, que isso não é a tua realidade e não vai fazer isso funcionar. E eu acho que um exemplo perfeito de quem utilizou isso com maestria é o Bruno Mars, porque no início da carreira dele, ele lançou uma música dizendo que era bilionaire, que foi o primeiro hit que estourou dele de verdade, assim, né? E é uma música dele falando, eu quero ser um bilionário, eu quero aparecer na Forbes, ainda não apareci, mas eu quero estar lá, eu quero ter um monte de carro, eu quero ter isso. E aí, depois que ele conseguiu fazer tudo isso, ele gravou 24 Karat Magic, falando, e That's What I Like, falando, tipo, eu tenho um apartamento em Manhattan, eu tenho todas essas coisas, e é isso que eu gosto, sabe? É isso que eu sempre quis, é isso que eu gosto. Eu, tipo, acho que o Bruno Mars fez isso de maneira absurdamente incrível, e eu já tô falando demais. Carol, você tem alguma pergunta? Eu tenho várias perguntas aqui. Estava ouvindo vocês contarem um pouco, estava esperando vocês fecharem essa jornada, né? Que saiu pro Gabi, foi pro Flores, depois pro Pedro. Eu queria começar perguntando para o Gabi, como artista, a coisa da inspiração e a lenda ou o mito da inspiração versus dedicação. E se você tem, como é que é para você a coisa da disciplina, dos prazos, você vai deixando, como é que acontece assim? O Pedro está rindo já, não foi combinada essa pergunta, mas eu acho que deve ter alguma coisa engraçada nela. Eu não tô rindo. Eu queria saber se existe, no caso de vocês, assim, né? Porque vem muito o que vem o ovo para mim, né? Assim, o que vem antes, é o ovo ou é a galinha? Por onde eu começo? Se eu tiver uma ideia muito fixa, muito firme do que eu quero que a minha música seja, como é que eu vou interagir com os produtores? Quanto eu vou estar disposto a negociar? Mas acho que tudo começa com a peça, né? Com o trabalho. Como é que é para você o negócio da inspiração e de botar para fora e fazer a peça nascer? Olha, Carol, tem uma frase que eu gosto muito que ela é assim, ó. A inspiração existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando. Essa eu acho que é a frase que melhor explica, assim, o que ela quer dizer. Porque a inspiração, sim, ela existe, tu tem dias e dias, né? Tem dias que tu acorda pro mundo e, nossa senhora, que mundo lindo, que coisa mais, tudo dando certo, a vida é uma beleza, e aí tu compõe uma música maravilhosa. E aí tem dias que tu não tá tão inspirado, tem dias que tu não tá querendo... tem dias que tu, por mais que o dia esteja cinzento, tu consegue compor uma música, mas a inspiração, ela não é uma coisa assim do tipo, agora eu vou sentar e vou compor uma música maravilhosa, vou compor Imagine. Não é assim, ela surge, mas ela tem que te encontrar de cabeça ali, vou escrever tal frase para juntar, e vai criando, e vai sentindo o momento. Foi o exemplo de Cor, assim, Cor para mim, ela fala sobre o amor, né, só que ela não fala sobre o amor por uma pessoa, mas sim por todas as pessoas da quais que dão cor à minha vida, né, eu dou essa ideia para a música de que as pessoas trazem cor para nossa vida. E, coincidentemente, eu compus ela num dia cinzento, né, justamente por imaginar, poxa, esse dia tá faltando cor. Então, a gente tem que sentir a inspiração, mas ela vem com a prática, né? A primeira música que eu compus, o Carlos está muito de prova, as nossas primeiras músicas eram rimas fraquíssimas, sabe? Era rimar palavras óbvias com uma métrica óbvia. E no momento em que tu vai explorando, assim, a tua criatividade de, vou tentar fazer uma métrica diferente, tentar levar uma rima, rimar verbo com substantivo, rimar coisas que não rimam propriamente ditos, mas no soar elas rimam. Tu vai criando essa experiência e melhorando a tua composição. Então, dificilmente a tua primeira música vai ser a melhor música do mundo, né? Ela vai vindo com o tempo. Então, é nada mais do que uma inspiração recebida de uma outra forma, né? Mas você tá ali na sua cabeça com a tua agenda, assim, agora é minha hora de trabalhar, agora eu vou sentar e vou trabalhar nisso. E aí
dentro desse trabalho você espera chegar a essa inspiração, é isso? Também, mas tem horas, é que assim, ó, a inspiração é um negócio maluco, porque tem dias que tu tá no banho e tu tem uma ideia. Hoje eu tava caminhando na rua, indo pro banco, e eu tive uma ideia de uma música, anotei ela no meu celular. Ontem eu tava assistindo televisão, me veio uma ideia de uma melodia. Eu peguei meu microfone e gravei a melodia do microfone que me vieram, nananana, mas depois eu vou sentar e vou escutar aquilo e vai vir uma ideia de letra. Então a inspiração ela é maluca, assim, ela vem, às vezes ela vem em forma de verso, às vezes ela vem em forma de letra ou de harmonia. Ela vai se misturando, se complementando. Às vezes ela vem numa sentada, assim, tu tá aqui com o violão e daí vem uma música inteira. Isso é porque tu tá, eu sinto assim, né, na minha visão, que tu tá conectado com algo, sabe? Ou é contigo mesmo, ou é com alguma coisa maior, enfim, com uma nuvem que a gente não vê, né? Enfim, de onde vem todas as nossas informações. Acredito nisso.